Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começando mais um programa Ponto de Vista, sempre com os vereadores da Câmara Municipal. Hoje estamos recebendo o vereador Charles dos Passos com convidados especiais. Nós estamos recebendo o professor doutor Eduardo Guilherme Sátulo, ele que é do curso de administração da Unesp de Tupã e que também estará conosco falando sobre um momento importante da Unesp, onde dois alunos da Unesp, o Pedro Henrique Perosini, que está aqui conosco nesse primeiro bloco, além da aluna Jéssica dos Santos Leite, Gonella, eles contribuíram na elaboração de 2 capítulos da publicação Lean Six Sigma na indústria de óleo e gás, aplicações e boas práticas, que é uma publicação importante e que fala sobre a produção de óleo, de gás, e o Brasil tem um papel fundamental no que diz respeito à produção de óleo e gás. E um momento importante, até porque o vereador é o autor de uma moção de congratulações, está homenageando o professor Eduardo e também além dos 2 alunos, por essa contribuição na elaboração desses capítulos desse livro. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, uma homenagem mais do que justa, mais uma vez à Unesp de Tupã, por essa contribuição nessa publicação. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Eu que agradeço mais uma vez pela disposição, tanto sua quanto dos demais funcionários aqui da TV, e agradecer a presença do professor Eduardo e também do aluno Pedro, que fizeram a participação com artigos, tanto o Pedro como a Jéssica, que vai participar do segundo bloco com a gente, nessa importante obra de pesquisa. Então a Unesp aí contribuindo mais uma vez nos estudos e pesquisas e artigos científicos que eu tenho certeza que num período longo aí para frente, vai ser capaz de auxiliar as inovações científicas do nosso Brasil. Então eu queria mais uma vez agradecer aos 2 e a gente aproveitou, que eu falo que a Câmara Municipal, além de fiscalizador da lei, além de autoria de leis, o vereador também tem um papel fundamental de fazer o reconhecimento do trabalho realizado aqui dentro da nossa cidade. E não seria diferente com o Pedro e com a Jéssica e com o professor Eduardo, que está presente aqui hoje. Então eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez a vocês e à Unesp aqui de Tupã, que tem realizado um trabalho muito importante para o nosso município. Gostaríamos de saudar a presença do professor doutor Eduardo Guilherme Sátulo. Obrigado pela presença e também o aluno Pedro. E eu queria iniciar o bloco conversando com o professor, falando desse momento importante, a Unesp contribuindo, a Unesp que é uma referência na questão do ensino em nossa região e no curso de administração também não há diferença. Importante contribuição dos alunos na publicação. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, primeiramente, do vereador. Glaucio, agradeço também aí pela possibilidade de poder dialogar um pouquinho com a sociedade, e explicar um pouquinho do papel nosso como professor, como difusor aí de conhecimento. Esse trabalho que foi realizado pelo Pedro e pela Jéssica, ele parte de um processo longo de pesquisa. Então, as pesquisas, o desenvolvimento de conhecimento também é parte da formação por trás da Unesp. Então, além do ensino, da formação de profissionais capacitados, como a gente desenvolve no curso de administração e de engenharia de biosistemas, a universidade, no papel dela, ela busca também contribuir para a ciência e também para a sociedade, por meio da pesquisa e da extensão, respectivamente. Então, esse papel ao qual a Unesp aqui de Tupã vem fazendo, formando esses profissionais, capacitando toda uma mão de obra da nossa região, é um papel muito importante. E isso, para nós, de um certo modo, ele acaba, como professores, como docentes, pesquisadores que somos, o que gera-se ou o resultado do nosso trabalho são as publicações, as pesquisas científicas, que aí é um pedaço do resultado da pesquisa do Pedro e da pesquisa da Jéssica. Então esse livro de petróleo e gás, o qual a gente veio conversar um pouquinho, ele trata sobre o conceito do Lean Six Sigma voltado a um setor até então pouco explorado ou pouco apresentado às pesquisas nacionais na literatura. Até para entender um pouquinho esse termo chamado de Lean Six Sigma, ele é a junção de 2 estratégias administrativas. Então, as empresas elas podem
melhorar o seu desempenho utilizando essa estratégia chamada de Lean Production e de Six Sigma. Né? O Lean Production ele tem como um papel por trás dele buscar fazer com que qualquer fonte de desperdício que tenha dentro da empresa seja minimizado ou eliminado. Então eu posso pensar desde o sentido de eu gastar um excesso de papel dentro da minha empresa, eu estar imprimindo folhas que são desnecessárias. Para a gente citar um exemplo não muito fabril, é um gasto que eu tenho desnecessário. Poxa, eu só preciso imprimir aquilo que é realmente necessário. Como será que eu posso minimizar este processo? Então isso parte de uma filosofia, que é como é tratado, de mudar o pensamento das pessoas dentro da organização para que eu elimine ou, se possível, minimize os desperdícios que lá dentro ocorrem. Por outro lado, a gente tem uma outra ferramenta chamada de Six Sigma, que aí a gente já vai para um pouquinho mais para um lado industrial, aonde eu pego processos meus que eles são parametrizados, então eu consigo colocá-los dentro de um padrão de normalidade, eu consigo enxergar ele, que ele tem um determinado comportamento, e eu vou tentar melhorar esse desempenho dele. E aí a gente já usa ferramentas estatísticas, principalmente, para estudar e controlar essa melhoria. Então eu junto estes dois pensamentos, de minimizar ao máximo ou eliminar estes desperdícios, junto com o controle estatístico, para alcançar a melhoria da minha empresa, produtividade, que é o que qualquer organização deseja, né? Então essa busca de uma melhor produtividade é o foco de qualquer organização, porque produtividade automaticamente está ligado com ganho de lucros. Então isso daí é melhorar a receita, é o que qualquer organização deseja. Isso daí, estudar esse sentido de melhoria de gestão, que para nós o Lean Six Sigma são ferramentas de gestão, até o momento, ele era pouco falado ou a gente não identificava esses estudos na literatura de petróleo e gás para a realidade nacional. O Pedro depois vai comentar um pouquinho, porque ele fez um estudo para identificar como que estavam estas publicações em termos de mundo, né? Mas em termos nacional a gente não conseguia visualizar. E aí o professor Robson Calado, que é um parceiro de pesquisa lá da Universidade Federal Fluminense, ele propôs a uma rede de pesquisadores, então existem pesquisadores aí do Brasil inteiro, pesquisadores do Norte, nós aqui representando São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, para demonstrar os trabalhos que estavam saindo pelo Brasil e juntar numa primeira obra, que é pioneira aí sobre o assunto, para abordar um pouquinho desse setor de petróleo e gás. Perfeito. Eu também queria saudar a presença do aluno Pedro Henrique Perosini e também que você pudesse explicar um pouquinho sobre esse trabalho de pesquisa que você fez, a sua contribuição também nessa publicação e, como disse o professor Eduardo, né, o país não havia uma participação realmente efetiva do Brasil em publicações voltadas à produção de petróleo e gás, né, uma participação significativa. Seja bem-vindo. Bom dia. A gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui para essa abertura que vocês estão dando para a gente. Agradece o vereador Charles. Uhum. E na pesquisa, como o professor já falou, o assunto do petróleo voltado ao Lean Six Sigma é um assunto pouco abordado na literatura. Uhum. Então, por meio disso, como que a gente fez a pesquisa? A gente identificou duas bases científicas, que é o Web of Science e a Scopus. E a partir disso a gente jogou palavras relacionando o Lean Six Sigma com o petróleo e foi fazendo uma alternação entre essas palavras. A partir disso a gente identificou no total de publicações científicas relacionando tudo, Lean Six Sigma, petróleo, mais de 8.000 publicações. Só que, relacionando os três assuntos, apenas 32 publicações foram identificadas. A partir disso, a gente utilizou de uma metodologia de um autor para filtrar essas publicações para ver se elas se enquadram mesmo no nosso objetivo de pesquisa. Que no caso, aplicando esse filtro, a gente identificou que apenas 8 publicações científicas se enquadram no Lean Six Sigma e no petróleo e gás, que abordam, né, na verdade, o Lean Six Sigma com o petróleo e gás. Essas publicações, a gente fez uma análise delas, e vendo a citação, quantas citações cada uma tem, e a partir dessa análise a gente identificou que além de existir poucas publicações científicas relacionando o Lean Six Sigma com o petróleo e gás,
elas são pouco citadas na literatura, elas são pouco conhecidas. Também uma outra análise que a gente fez, que é muito importante, é a respeito sobre a interdisciplinaridade entre os artigos científicos, que a gente pegou e fez uma média de quantos autores cada artigo possui. E isso, por exemplo, se eu faço um artigo sozinho, então o meu conhecimento vai ter apenas o meu conhecimento ali. Agora, se dois ou mais autores colaboram para um artigo, aquilo enriquece o artigo, porque você está aplicando muitos outros conhecimentos ali, não só... E a partir disso a gente identificou que existe uma média de 3 autores para cada artigo, e isso é um número razoável. Além disso, a respeito de mundo, não identificamos nenhuma publicação científica relacionando o Lean Six Sigma com o petróleo e gás no Brasil. Em países como Estados Unidos, Irã, a gente identificou as maiores nacionalidades dos autores, né? E existe pouca relação, pouca interação entre um artigo e outro. E a partir disso também, a gente também identificou que a maioria dos estudos são estudos de caso. Estudo de caso aplicando as teorias para a melhoria do processo de produção de petróleo. E os resultados, a conclusão que a gente identificou que existe uma lacuna que pode ser, que o Lean pode ajudar na melhoria dos processos de petróleo. E isso é um gap que a gente identificou que pode ser alvo de vários outros estudos que podem vir. Então a pesquisa ela abre o campo para futuras melhorias que podem vir relacionando ao petróleo. Você é de Tupã, não? Não, eu sou de uma cidade do lado de São José do Rio Preto, chama Guapiaçu. Eu imaginei, né? Então, Unesp, a gente tem muita gente de fora. Mas o que me chamou a atenção, viu, Glaucio, até o professor e o próprio Pedro, embora você não seja de Tupã, mas o estudo foi feito aqui por um aluno da Unesp que tem um polo aqui em Tupã, e eu acho isso para Tupã muito importante. O que me chamou a atenção na oportunidade, por isso que me levou a fazer a moção de congratulações, é a publicação do livro, a participação do artigo de vocês na publicação de um livro. Meu segmento, que eu mais atuo, é a cultura. E livro é livro, né? Não importa se é de literatura clássica, se é de artigos científicos, mas é uma publicação de um livro, e a área cultural ela precisa disso, né? Por isso que a gente resolveu fazer essa moção de congratulação, porque além de contribuir com os estudos científicos, né, com o artigo de vocês, são áreas as mais diversas. A Unesp atua em tudo que é área, né? Embora tenha só dois cursos aqui em Tupã, eu percebo que a linha de pesquisa da Unesp ela é muito abrangente, né? E vai contribuir com muita coisa, e a gente acredita nisso. Mas também a gente ficou muito feliz com a publicação desse livro, com a participação de vocês dois na publicação do livro, e o incentivo dos professores aos alunos aqui de Tupã, né, da Unesp de Tupã, a participar, a se interessar por fazer um trabalho desse. Então eu queria já parabenizá-lo por isso, e só para justificar a minha moção, que na verdade é pelo incentivo que vocês estão tendo de estudar dentro de uma cadeia de pesquisas científicas para a contribuição da nossa ciência, mas também pela publicação em si do próprio livro. Viu? Bom, então para celebrar, né, essa homenagem, eu queria, então vamos realizar a entrega da moção ao aluno, ao Pedro, que está aqui presente no primeiro bloco, e parabenizá-lo, como disse o vereador, pela sua participação, pela contribuição da Unesp, né, num todo, aqui da cidade de Tupã. No segundo bloco vamos receber a aluna Jéssica dos Santos, que também esteve aí participando com você, e com certeza Tupã, como eu disse no início do programa, hoje a Unesp é uma referência na nossa região. A questão da educação, acho que é importante. Temos o Instituto Federal, temos a Unesp, o Centro Paula Souza, são instituições que realmente orgulham a cidade de Tupã, e não só Tupã, mas como toda a região. Então eu queria pedir para que nós fiquemos de pé, para que a gente possa realizar a entrega. Então o vereador vai ler a moção e realizar a entrega ao aluno Pedro Henrique Perosini pela contribuição, né, em 2 capítulos da publicação Lean Six Sigma na indústria do óleo e gás, aplicações e boas práticas.
Pedro, eu estou vereador aqui em Tupã, mas eu estou aqui entregando essa moção em nome dos 15 vereadores que compõem a nossa Câmara. A moção de congratulação número 151 por ter lançado, né, contribuído num capítulo no livro Lean Six Sigma, lançado no último dia 6 de abril, com a orientação do professor Eduardo Guilherme Satolo. Tá? Meus parabéns, dá licença, professor, passar na sua frente. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Aproveitar e tirar uma foto ao vivo e a cores. Eu vou pedir para que o Pedro posicione Aqui, ali para o nosso amigo Kleber. Dá um zoom, pode abrir ali, isso, vamos mostrar. Professor, no segundo bloco, vou entregar o senhor também, porque eu acho que o trabalho que vocês vêm realizando ali no Unesp, mais uma vez, é muito importante para a nossa cidade e muito importante para a nossa ciência. Mas a gente vai continuar esse papo só enquanto a gente mostra a nossa moção. Perfeito. Vamos retornar aos nossos lugares? Pode retornar, Pedro. E daqui a pouquinho, então, voltaremos para o segundo bloco, ainda com o professor Dr. Eduardo Guilherme Satolo, do curso de administração da Unesp de Tupã, agradecendo mais uma vez a participação. Pedro, fique à vontade para deixar também a sua mensagem final, as suas considerações finais. E parabéns. Bom, a gente aqui que agradece, né, a oportunidade, como eu já falei no início, de estar partilhando um pouco mais da nossa pesquisa lá. Claro. E isso é muito importante para o desenvolvimento da pesquisa, tanto na Unesp quanto em outras universidades, aqui o Instituto Federal. E a gente espera contribuir, agradeço também ao apoio da Câmara de Tupã, e a gente espera cada vez mais poder contribuir para o desenvolvimento da cidade, para essa parte de cultura que o Charles falou, e que isso possa abrir a mente das pessoas para que elas possam também estar fazendo pesquisas para publicações em livros, para o desenvolvimento da cultura em si. É isso, queria deixar meu agradecimento a todos vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Charles dos Passos, o professor doutor Eduardo Guilherme Satolo e, no primeiro bloco, o Pedro Henrique Perosini, aluno da Unesp, que contribuiu na elaboração de 2 capítulos da publicação Lean Six Sigma na indústria de óleo e gás, aplicações e boas práticas. No segundo bloco, voltaremos com a participação da aluna Jéssica dos Santos Leite, que também contribuiu e colaborou nesse momento importante da Unesp aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho voltaremos, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Voltamos já.